Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Também vou apresentar os últimos resultados e mostrar como é que ficou a classificação. Simbora então? Bom, esta 16ª rodada por enquanto vai ter apenas 8 jogos, já eu vou explicar por quê. A rodada vai começar nesta quarta-feira, dia 10, às 8h30 com o jogo Grêmio e Cruzeiro. O duelo vai acontecer lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Diferente do Inter, o Grêmio ainda não está podendo usar o seu estádio. Ainda na quarta-feira, só que às 19 horas, o Vasco recebe o Corinthians. Essa partida vai acontecer em São Januário. No mesmo horário, o Atlético Paranaense encara o Bahia lá na Liga Arena, em Curitiba. A rodada segue na quinta-feira, com o Palmeiras jogando contra o Atlético Goianiense às 19h30 lá no Allianz Parque. Às 20 horas, será a vez do Flamengo receber o Fortaleza. A partida será disputada no estádio do Maracanã. No mesmo horário, o Criciúma recebe o Fluminense, duelo que acontece lá no estádio Heriberto Wilson. Ainda teremos dois jogos às 21h30. O Atlético Mineiro recebe o São Paulo na Arena MRV, enquanto que o Vitória vai encarar o Botafogo lá no estádio Barradão, em Salvador. Então, portanto, aí, esses são os jogos da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E duas partidas foram adiadas e não tem datas para acontecer. Red Bull Bragantino e Internacional, Cuiabá e Juventude. Por quê? Porque neste meio de semana, o Internacional e Juventude vão fazer o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, que deveria ter sido disputado em maio, mas por conta de toda a situação que o estado do Rio Grande do Sul atravessou, esse jogo de ida acabou sendo adiado. Então, portanto, como a CBF remarcou essa partida entre Inter e Juventude para o meio de semana, então essas partidas do Inter com o Red Bull Bragantino e do Juventude contra o Cuiabá acabaram aí sendo adiadas. E agora eu vou trazer para vocês os resultados da última rodada. Rodada que começou no último sábado, dia 6 de julho, e teve aí um empate em 1-1 entre Flamengo e Cuiabá. Já o São Paulo levou a melhor sobre o Red Bull Bragantino, venceu por 2-0. No domingo, o Cruzeiro aplicou um 3-0 para cima do Corinthians. Já o Fortaleza ampliou um pouco mais o drama do Fluminense e venceu por 1-0 no Castelão. Outro time que está com a corda no pescoço é o Grêmio, que foi até Caxias do Sul e perdeu para o Juventude por 3-0 no Alfredo Jaconi. E a rodada não era mesmo da dupla Grenal, porque o Internacional, em sua volta ao estádio Beira-Rio, acabou sendo derrotado pelo Vasco pelo placar de 2-1. Também por 2-1 foi a vitória do Vitória para cima do Criciúma, lá no estádio Barradão. Resultado importante aí para o rubro-negro, que se manteve fora da zona de rebaixamento. Já o Palmeiras derrotou o Bahia pelo placar de 2-0, enquanto que o Atlético Paranaense foi até Goiânia e ganhou do Xará Goianiense pelo placar de 2-1. E para fechar, tivemos ainda a vitória do Botafogo por 3-0 sobre a equipe do Atlético Mineiro, partida que aconteceu lá no estádio Newton Santos, ou Engenhão, no Rio de Janeiro. Com esses resultados, a classificação do Campeonato Brasileiro está assim após 15 rodadas. O Flamengo lidera com 31 pontos, seguido de Botafogo e Palmeiras, que tem 30. O Botafogo fica na frente do Verdão por ter um gol a mais de saldo. O São Paulo, que emendou aí 4 vitórias consecutivas, já aparece na quarta colocação com 27 pontos. O Bahia é o quinto colocado também com 27 pontos, só que tem saldo de gols inferior ao time paulista. E o Atlético Paranaense aparece na sexta colocação com 25 pontos. O Cruzeiro é o sétimo colocado com 23 pontos, só que o Cruzeiro tem um jogo a menos. O Fortaleza também soma 23 pontos, tem um jogo a menos também, mas tem uma vitória a menos que o Cruzeiro, por isso que fica na oitava colocação. O Red Bull Bragantino é o nono colocado, soma 22 pontos. Já o Internacional fecha aí essa primeira metade da tabela, ocupando a décima colocação com 19 pontos, e o Inter tem 2 jogos a menos. O Inter disputou 13 partidas e vai, ficar aí com mais um jogo a menos nessa rodada. O Juventude aparece na 11ª colocação com 19 pontos, e o Juventude tem 14 jogos também. O Atlético Mineiro, 12º com 18 pontos e 14 jogos. O Vasco, com essa vitória fora de casa, e subiu para a 13ª colocação com 17 pontos. O Criciúma é o 14º colocado com 16 pontos, só que o Criciúma tem 13 jogos, o Criciúma ainda não pagou aí 2 jogos adiados. O Vitória é o 15º colocado com 15 pontos. E o Cuiabá, última equipe fora da zona de rebaixamento, 16º colocado com 14 pontos. E aí começa o drama. O Corinthians é o 17º com 12 pontos. O Grêmio aparece na 18ª colocação com 11 pontos, só que o Grêmio tem 13 jogos. O Atlético Goianiense é o 19º colocado com 11 pontos. E para fechar aí a classificação, o Fluminense aparece na última colocação, apenas 7 pontos conquistados em 15 jogos, apenas uma vitória. Situação aí do Fluminense muito crítica.
Bom, pessoal, então as informações que eu tinha pra trazer pra vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!